É muito mais difícil para uma criança falar não, isso me incomoda, eu não quero. Essa coisa do autista ter autonomia acontece até na fase adulta, uma pessoa que já sabe que é autista e entende todos os gatilhos que levam a uma possível crise, né, desregulação e tal. Mesmo um adulto sabendo de tudo isso, muitas vezes ele não tem autonomia, ele não tem o empoderamento para poder falar não, isso para mim não serve porque isso me incomoda. Porque ele precisa estar envolvido no meio que favoreça esse empoderamento. Né? Luz, olha só, eu tô de óculos escuros, eu uso óculos escuros até à noite, porque eu tenho uma alta sensibilidade a fótons. Eu uso, não importa se tá de noite, se não tá. Eu tenho um incômodo nos pés, então eu ando com uma sapatilha náutica, eu uso, para onde eu vou, tô com a minha sapatilha náutica. Mesmo assim, eu ainda prefiro ficar descalço. E nas minhas palestras, eu dou palestra descalço. Poxa, mas você deu palestra naquele lugar lá descalço? Eu vou ficar me incomodando para agradar neurotípico? Eu vou destruir o meu bem-estar só para ficar dentro do que o neurotípico entende que é normal? Não vou, não. Jamais. Não espere isso de mim. E eu ensino meus filhos também a não serem assim. Quando a gente vai falar de adestramento, treinamento humano, a gente tem que pensar um pouco. Isso é bom para a criança mesmo ou isso é bom para quem está colocando a criança lá para fazer isso? Estou falando aqui de criança, tá? Mas serve para adulto também. Porque o adestramento não é só para criança. Não gosto da criança porque ela não tem autonomia. É muito mais difícil para uma criança falar não, isso me incomoda, eu não quero. Não adianta. A criança não tem como optar, né? Eu vou para... Hoje eu não vou para a escola porque eu não estou bem. Não existe isso, ela tem que ir. Essa coisa do autista ter autonomia acontece até na fase adulta. Uma pessoa que já sabe que é autista e entende todos os gatilhos que descontrola ela, que leva a uma possível crise, né, desregulação e tal. Mesmo um adulto sabendo de tudo isso, muitas vezes ele não tem autonomia, ele não tem o empoderamento para poder falar não, isso para mim não serve porque isso me incomoda. Porque ele precisa estar envolvido no meio que favoreça esse empoderamento. Eu gosto muito desse termo, porque é o que a comunidade OBA sugere, colabora, promove, que é o empoderamento autista, e inclusive em crianças. Meu filho é um autista empoderado. Ele tranquilamente chega no professor ou na professora e fala, olha, para mim isso aqui não tá legal porque... E conta a sua condição, explica, né? Ele sabe exatamente o perfil, o perfil que ele tem sensorial. Então, se o meu perfil é esse, aquilo ali não tá legal para mim, eu chego e explico que não tá legal. E essa coisa dele explicar isso do jeito que ele faz é muito importante, porque ele vai continuar dentro da sala de aula com bem-estar. Dessa forma, ele estando lá, dentro do bem-estar que lhe cabe, ele vai aprender. Porque uma criança desregulada, uma criança que está em crise, ela não está em condição de aprendizagem. Ela não vai aprender. E o que vai acontecer com isso? Caramba, né? O que vai acontecer com isso? Ela vai todos os dias passar pelo mesmo processo. A crise costuma acontecer antes da criança ir para a escola. Porque ela já está prevendo aquilo, ela já sabe que vai para um ambiente hostil, ela sabe que o professor vai pedir para fazer trabalho em grupo, vai pedir para fazer algum tipo de tarefa, ela sabe que o sinal vai tocar, que vai ter aquele tumulto de barulho de gente que vai entrar na sala de aula para poder começar as aulas, né, vai ter o mesmo tumulto para sair para o recreio. E quando tem educação física, às vezes é mais torturante ainda. Prevendo isso, ela já chega na escola com problemas sérios.
de desregulação. Então ela já chega sem condição de aprender, né? Vou dizer o que acontece no cérebro, né? A gente entra num processo muito chato de luta e fuga. O sistema vagal aí, para quem quiser aprofundar nisso aí, o sistema vagal explica exatamente aí. O Stephen Porges, ele trouxe informações muito ricas aí para a gente sobre o que acontece com o nosso cérebro quando o cérebro entende que está num ambiente ameaçador. E a escola é um ambiente ameaçador para criança autista. E aí vai acontecer o quê? Ela vai ficar desregulada todos os dias na escola, porque o ambiente não está adaptado para ela. Correto? Aí ela vai ficar desregulada todos os dias ela não estará em condição de aprender, porque dentro do processo de desregulação, o lóbulo frontal aqui, ele é inibido. A gente precisa, chama de luta e fuga, né? Quando a gente está em luta e fuga, que o cérebro entende que a gente precisa ou lutar ou fugir para sobreviver, a gente não pode ficar raciocinando demais. A gente tem que partir para cima ou fugir, né? Sebo nas canelas. E aí, essa coisa de inibir o lóbulo frontal está inibindo exatamente a área do cérebro que a gente processa as informações. Eu falo com você, você entende o que eu falei, vou processar isso ali e vou te devolver alguma coisa pronta ali, processada. Essa informação, esse processamento em tempo real, ele é completamente inibido. Então, como que uma criança vai olhar para um quadro, para um vídeo, para qualquer coisa que está sendo ensinado ali, né, e compreender, sendo que ela está com essa parte do cérebro inibida? Quando o cérebro entende que não vai ter solução, que essa ameaça ela vai continuar, ele tenta, então, ou congelar a criança, criança não, qualquer pessoa de qualquer idade, tenta congelar ela, vai congelar ela, e, em último caso, vai fazer com que ela adormeça, vai desligar a criança, vai desligar o ser humano. Por quê? Porque é um processo de autodefesa, né? Vamos supor, um leão vai pegar uma gazela ali. Aí, quando a gazela percebe, o cérebro da gazela entende que o leão abocanhou, não tem saída. Então, para que ela não tenha uma morte dolorosa, o cérebro apaga ela. Esse processo acontece com seres humanos desde sempre, né? Isso vem da construção do nosso cérebro desde a época das savanas africanas. E aí o que vai acontecer nesse caso? O cérebro entendeu que o ambiente é ameaçador, não vai ter solução e começa a desligar a criança. Ela vai entrar num processo de sono. É um sono absurdo, é incontrolável. E deixam criança dormir na sala de aula? Não deixa, não pode. E vai ficar tentando acordar ela. Então, quando você está num processo desse e alguém fica tentando te acordar, o que já era ruim fica pior. A desregulação fica muito maior. A criança ela começa a ter problemas maiores, né? Ela pode colapsar. O cérebro colapsa ali. E aí ela se torna agressiva ou fica chorando incontrolavelmente. E aí, essa criança está dando problema. Então, qual que é a solução para isso? Mudar o ambiente para que ela não se desregule? Treinar o professor para que ele não faça esse tipo de coisa? Que ele compreenda que o sono faz parte da desregulação? Não. É chamar os pais. Olha, seu filho está dormindo aqui. Não está dormindo em casa não, pô? Né? Que hora que a sua criança dorme? É esse tipo de argumento que tem. E aí vai entrar num processo que no final de tudo vai cair naquele velho treinamento, o adestramento humano. Né? Que a criança tem que aprender a lidar com muita luz. Ela é fotossensível no caso do perfil sensorial daquele autista. Se ela for uma pessoa fotossensível, ela vai morrer desse jeito, não tem jeito. Né? Luz, olha só, eu estou de óculos escuros, eu uso óculos escuros até à noite, porque eu tenho uma alta sensibilidade a fótons. Né? Então, eu uso. Não importa se está de noite, se não está. Eu tenho um incômodo nos pés, então eu ando com uma sapatilha náutica. Eu uso, para onde eu vou, estou com a minha sapatilha náutica. Mesmo assim, eu ainda prefiro ficar descalço. E nas minhas palestras, eu dou palestra descalço. Poxa, mas você deu palestra naquele lugar lá descalço?
Eu vou ficar me incomodando para agradar neurotípico? Eu vou destruir o meu bem-estar só para ficar dentro do que o neurotípico entende que é normal? Não vou, não. Jamais. Não espere isso de mim. E eu ensino meus filhos também a não serem assim. Não. Favoreça o seu bem-estar, né? Porque eu estando confortável, né, eu consigo dar o meu melhor, eu consigo me desenvolver bem. Por que eu vou me destruir para agradar um grupo de pessoas? Não. Neurotípico que tem essa mania. Alguma coisa está na moda, todo mundo compra aquilo e fica todo mundo igual. Isso não é coisa de autista. Né? Então eu vivo o mundo do autista, eu vivo o jeito do autista. Eu sou feliz assim. O autista ele veio ao mundo para ser feliz. O problema do autista não é o autismo. O problema do autista é a caixinha da normose que as pessoas neurotípicas vivem e exigem que todo mundo faça assim, viva daquela forma. Então o autista ele tem que viver do jeito que o neurotípico quer. Aí não é legal. Aí começa a ter uma série de problemas que envolve desregulação, que envolve qualidade de vida. Tudo vai ficando sem sentido. Eu nunca vou conseguir ser um neurotípico porque eu não sou neurotípico. Eu não tenho uma doença que tem que ser curada. Faz sentido isso, né? Autismo não é doença, então não tem que tratar. Eu preciso ser respeitado na minha condição. Se eu não sou uma pessoa verbal, se eu falo menos, eu tenho 1000 outras formas de expressar. E quando isso não é respeitado, eu sou colocado, eu sou convidado a sair da empresa porque eu sou esquisito. Chamam meus pais na escola quando eu sou criança, a universidade também não vai me aceitar direito, porque não existe uma adaptação para o autista. Nós somos obrigados a viver no mundo do neurotípico. É o que eu falei da cadeirante. Cadeirante, né, já está acontecendo bastante isso no Brasil, graças a Deus, que estão adaptando o ambiente para o cadeirante, para o cego e tal, mas para o autista não. Nós não estamos nem engatinhando ainda. Nós somos um feto. Tem muita coisa para acontecer, para que as pessoas aprendam a respeitar a condição autista e adaptar o ambiente para ele, para que ele viva bem, sem desregulação. Consequentemente, a qualidade de vida vai aumentar, bem-estar vai aumentar. Aí o autista, já que não tem que adaptar ao mundo dos neurotípicos, porque existe ou existirá essa adaptação, esse respeito, ele vai deixar de ser aquela pessoa medíocre e vai para um outro patamar, que eu acho que é o que vai acontecer. Quando a gente entra nessa nova linha, esse novo olhar em relação a como lidar com o autismo, sem ser com treinamento humano, você dá possibilidades do autista chegar num patamar que, caramba, você nem sabia que existia. Eu não sabia que a pessoa era capaz de fazer aquilo. E ela só é capaz de fazer isso por quê? Porque deu oportunidade para ela. Respeitei. E eu acho que isso é que é inclusão.